Tá, então esse exercício fala assim, ó, uma massa fixa, né, de um gás perfeito passa pelo ciclo ABCD. Então ele passa pelo ciclo inteiro aqui, ABCD. Como desenhado dentro de um pistão. Tá, aqui está o gráfico dele, a temperatura A é sempre 500. Aqui não vai importar muito a temperatura, se ela é sempre 500, quanto que ela é, porque se a gente olhar a reta do gráfico, ó, a gente vai ter aonde que está a isotérmica, aonde que está cada item desse gráfico. Então, se a gente for olhar esse gráfico aqui, ó, para ficar mais fácil, sem a gente olhar muita pergunta, ó. Aqui, ó, de A até B, a gente tem essa linha. Nós vimos lá atrás que a gente pode ter uma linha num gráfico dessa forma aqui. Eu expliquei para vocês numa aula lá atrás sobre as linhas que mantêm a temperatura sempre igual. Toda vez que você tiver uma linha num gráfico e o gráfico for PV, essa linha indica a temperatura constante, ó. Sempre que tiver um gráfico que aqui é P e aqui é V, sempre a linha ali curva do gráfico, que é um pedaço de uma hipérbole nesse gráfico, ela indica uma temperatura que é sempre a mesma. Aqui fala que TA é 500, então aonde eu caminhar em cima dessa linha verde aqui, ó, vai ser 500, ou seja, é uma isotérmica bem nesse ponto aqui, ó. Do ponto A até o ponto B, se você caminhar dentro dessa linha, vai ser sempre uma isotérmica. Isso nós vimos numa aula lá atrás, nas aulas que eu passei de Charles, de Lussac, Lady Boyle, eu expliquei a isotérmica naquelas aulas. Sempre essa linha vai ser isotérmica. Se você caminhar sempre em cima da linha, você vai caminhar na mesma temperatura. Então, de A para B, se eu caminhar nessa linha verde, eu caminho sempre no 500 Kelvin. De C para D também tem uma isotérmica, só que aqui no exercício não falou qual o valor dela, só falou o valor de A, que é 500, então ali é 500. Agora, de C a D não falou, a gente não sabe, mas sabemos que é uma isotérmica. Então, a gente sabe agora que a linha verde aqui, tanto a linha verde de cima quanto a linha verde de baixo, ela indica para nós nesse gráfico uma isotérmica. Então, nós vamos escrever aqui que entre A e B na linha verde é isotérmica. Então, aqui nós temos uma isotérmica, igual eu passei naquela aula bem anterior lá. Agora, pessoal, que nós sabemos aonde está a isotérmica, eu vou fazer em laranja aqui, ó, vou pegar uma outra cor, para a gente ver de B a C. Só que quando você vê de B até C, você está observando que aconteceu a mesma coisa daqui aqui, ó, de D até A. De D até A aconteceu a mesma coisa. Então, vamos lá. De B até C, o que nós teremos aqui de B até C? Se você observar o gráfico aqui, ó, de B até C, o que está acontecendo? Tem alguém que não está mudando, ó. De B para C, você vê que o gráfico caiu. Quem é que caiu? Caiu a pressão, ó. A pressão aqui caiu, porque ela veio de B até C, ela desceu aqui, ó, ela veio descendo aqui, ó, ela desceu aqui, ó. Então essa pressão ela caiu. Então a pressão caiu. Porém, quando você olha no lado do volume, quando você olha no lado do volume aqui, você observa que o volume não saiu do 10, ó. No B ele era 10, no C ele é 10. Ele está constante esse volume aqui, ó. Esse volume está constante. No B era 10, no C era 10. Quem mudou foi a pressão lá no lado esquerdo, né, ó. A pressão mudou. No lado esquerdo do gráfico a pressão mudou. Mas aqui embaixo no eixo do volume, o B e o C estão um em cima do outro, estão no mesmo ponto e esse ponto embaixo é 10. E esse 10 indica o volume, e o volume não mudou. Se o volume não mudou, ele é um isovolumétrica. Isovolumétrica, mesmo volume. Isovolumétrica. Ele não mudou o volume, é uma isovolumétrica, certo? E se aqui é isovolumétrica, se entre B e C é isovolumétrica, porque o volume não mudou, entre D e A, ou A e D, tanto faz o lado que você olhar isso aqui, você observa que aconteceu a mesma coisinha que a gente está em laranja, que aqui também é uma isovolumétrica, porque o volume era 6 para A, também é 6 para D, não mudou o volume, também é uma isovolumétrica. Vou anotar aqui, isovolumétrica. Tá? Deixar aqui meio cortado, mas só para a gente lembrar, isovolumétrica. E se aqui era uma isovolumétrica porque era igual a outra, você já matou a charadinha que aqui entre C e D, que é verde, também é isotérmica. Tá igualzinha a outra, também é uma isotérmica, né? Ó, isotérmica. Isotérmica. Então, quando você olha aqui, aí a gente vai observar a pergunta. A pergunta lá
do nosso exercício, ele fala assim, ó, entre o ponto A e B, A e B. Entre A e B, a gente tem uma isotérmica, ó, entre A e B a gente tem o verdinho, que é uma isotérmica. Então, entre A e B é isotérmica, então a gente já sabe que a primeira coisa vai ser uma isotérmica, beleza. Depois, entre B e C, entre o ponto B e C, a gente viu aqui entre B e C que foi uma isovolumétrica. Então, foi uma isotérmica, depois foi isovolumétrica, isovolumétrica. E depois ele pede entre o ponto D e A. D e A. Entre o ponto D e A, nós temos um laranjinha aqui, também é isovolumétrica. Também é isovolumétrica. Então ficou isotérmica, isovolumétrica, isovolumétrica. Que dá aqui a letra D. Então ó, ficou isotérmica, isovolumétrica e isovolumétrica, que deu a letra D no nosso exercício. Beleza, gente? Vou falar de novo e explicar de novo isso aqui, tá?